Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Obrigado por estarem aqui no meu canal, analisando grandezas elétricas. Bom pessoal, conforme eu havia prometido, esta semana nós vamos dar início a uma série, tá? A gente vai ler, discutir, dar exemplos sobre o PRODIST, que são procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, tá? A gente vai dar ênfase ao módulo 8, que trata da qualidade da energia elétrica, tá certo? Essa primeira parte a gente vai tratar da tensão em regime permanente, que eu chamei de TRP, para que os vídeos fiquem bem identificados, tá? E vocês possam acompanhar com bem facilidade, tá certo? Bom, o que vem a ser exatamente PRODIST? São documentos elaborados pela ANEEL que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, tudo que envolver distribuição de energia elétrica, tudo que envolve fornecimento de energia elétrica, seja lá qual for a empresa, ela está sob, vamos dizer assim, tem que estar de acordo com o que determina o PRODIST, certo? O PRODIST, a ANEEL criou a partir de quando as empresas foram privatizadas, né? Na verdade, quando houve a privatização, foi criada a ANEEL, né? Então, a ANEEL, para fiscalizar, controlar e acompanhar a qualidade do produto energia fornecido por essas empresas, ela criou o PRODIST, certo? Bom, na verdade, são 11 módulos, tá certo? Veja que cada módulo para uma determinada área, tá certo? E o módulo que a gente vai tratar e vai dar ênfase nessas apresentações que eu vou fazer é o módulo 8, que trata da qualidade da energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, essa versão que eu vou apresentar para vocês é a versão 10, mas a versão 1, né, ela ficou vigente desde o dia 31 de 12 de 2008 até 31 de 12 de 2009. Essa versão atual é a 10ª e ela tem 88 páginas, tá certo? Então vamos lá. Seção 8.0 do PRODIST trata da introdução e determina os objetivos, né? Então veja, estabelecer os procedimentos relativos à qualidade de energia elétrica, abordando a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado pelas empresas e a qualidade do tratamento de reclamações, certo? Para a qualidade do produto, este módulo define o seguinte: a terminologia e os indicadores, ou seja, os termos que devem ser empregados, né? Isso é universal para todas as empresas, elas têm que trabalhar com esses mesmos termos, esses mesmos indicadores. Caracteriza os fenômenos, estabelece os limites ou valores de referência. A metodologia de medição, ela vai determinar como é que deve ser medido, né, essa energia elétrica. A gestão das reclamações relativas à conformidade de tensão em regime permanente e as perturbações na forma de onda de tensão. Estudos específicos da qualidade da energia elétrica para fins de acesso ao sistema de distribuição. Veja que ela abrange praticamente tudo, né, para poder acompanhar essa qualidade de energia fornecida aos clientes. Bom, para a qualidade do fornecimento de energia elétrica, este módulo estabelece a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade
e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais, definindo padrões e responsabilidades. Para a qualidade do tratamento de reclamações, este módulo estabelece a metodologia de cálculo dos limites do indicador de qualidade comercial, que ele é conhecido como FER, tá certo? Esse FER, ele mede a frequência equivalente de reclamação, tá? Por exemplo, uma área que o FER é baixo, o que não tem muita reclamação, é diferente de uma área que tem muita reclamação, né? O FER vai ser bem mais alto, certo? Porque isso mede a frequência de reclamação daquela área. Abrangência. Os procedimentos de qualidade da energia elétrica definidos neste módulo devem ser observados por consumidores com instalações conectadas em qualquer classe de tensão de distribuição, e aí se enquadra nós consumidores de baixa renda, né? Consumidores residenciais, tanto os monofásicos como os bifásicos, como os trifásicos, né? A concessionária tem que fornecer uma energia de qualidade para esse tipo de cliente também, tá? Centrais geradoras, distribuidoras, agentes importadores ou exportadores de energia elétrica, transmissoras detentoras de demais instalações de transmissão e, inclusive, a ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, certo? Então, o Prodiste abrange todos esses casos. Conteúdo. O módulo é composto por 4 sessões. Essa sessão 8.0, que a gente está vendo agora e trata da introdução, né? A sessão 8.1, que trata da qualidade do produto, ou seja, ela define a terminologia, caracteriza os fenômenos e estabelece os indicadores e limites ou valores de referência relativos à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão. Na seção 8.2, trata a qualidade do serviço, define os conjuntos de unidades consumidoras, estabelece as definições, os limites e os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento, né? Veja como é importante, né, fiscalizar todos esses itens para que essas empresas, né, forneçam um produto com tanto qualidade do próprio produto como um serviço. O serviço é medido e também vai ser acompanhado pela ANEEL. Tá certo? A seção 8.3 trata da qualidade do tratamento de reclamações. Estabelece a metodologia de cálculo dos limites do indicador de qualidade, que é aquele conhecido FER, que é a frequência equivalente de reclamação. Bom, vamos agora para a seção 8.1, que já começa a tratar propriamente da qualidade do produto. O objetivo é o seguinte: tratar os seguintes fenômenos da qualidade do produto em regime permanente ou transitório. Em regime permanente são todos esses que estão na tela aí. Tensão em regime permanente, que é aquela tensão que está constantemente sendo fornecida lá para o cliente. Fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência. Eu me comprometo com vocês, a partir de hoje, esse itemzinho aqui que está destacado, é esse vídeo que nós já estamos vendo, tá certo? Tensão em regime permanente. Eu me comprometo com os senhores que eu vou falar também sobre o fator de potência, sobre os harmônicos, isso, né, à luz do Prodiste. Como é que está lá no Prodiste, o que é que o Prodiste regulamentou, digamos assim, para que as empresas, né, sigam à risca o que está determinado, tá certo? E no regime transitório, nós temos a variação de tensão de curta duração, que é conhecida como VTCD. Vamos lá.
Seção 8.1, tensão em regime permanente. Termos e definições. São estabelecidos os limites adequados, precários e críticos para os níveis de tensão em regime permanente. Não sei se os senhores se lembram, mas num desses meus vídeos passados, eu fiz a seguinte pergunta. Para você que é eletricista, que é eletrotécnico, que vai lá no cliente, mede a tensão. Para que é que você mede a tensão? Será que é só para saber se é 127, se é 220? Para que é? Qual é a finalidade? Então, a partir de agora você vai entender que quando você vai no cliente para medir a tensão, não é só para ver se é 127, se é 220, se é 380. Você vai aproveitar que está medindo a tensão do seu cliente e agora vai ter condição de dizer se essa tensão está adequada, se está numa faixa precária ou se está numa faixa crítica. Tá certo? Se a tensão estiver variando dentro da faixa adequada, ótimo. Se não, você agora vai ter capacidade para orientar o seu cliente, né, para ele recorrer junto à concessionária de energia, né, reclamando que a tensão não está dentro de limites adequados. Vai ser mais um ponto para você assessorar da melhor forma possível o seu cliente. Tá certo? Os indicadores individuais e coletivos de conformidade de tensão elétrica também vai ser estabelecido a partir de então. Os critérios de medição e de registro e os prazos para compensação ao consumidor. Veja bem, prazos para compensação ao consumidor, caso as medições de tensão excedam os limites dos indicadores. Ou seja, se a tensão não estiver dentro do que preconiza o Prodiste, a concessionária vai ter que pagar uma compensação ao cliente. Isso é importante você saber, né? Independente se você é eletricista, se é eletrotécnico, se é engenheiro, isso é importante você saber. O Prodiste, apesar de ser um documento interno das concessionárias, mas é importante que você tome conhecimento dessas coisas, tá? A tensão em regime permanente deve ser acompanhada em todo o sistema de distribuição, devendo a distribuidora dotar-se de recursos e técnicas modernas para tal acompanhamento, atuando de forma preventiva para que a tensão em regime permanente se mantenha dentro dos padrões adequados, conforme definições desta seção. Certo? Como é importante, o termo conformidade de tensão elétrica refere-se à comparação do valor de tensão obtido por medição apropriada, não é qualquer aparelho. A ANEEL no Prodiste diz como deve ser o aparelho que a concessionária deve usar para instalar lá no cliente, certo? Esse aparelho vai ser obtido por medição apropriada no ponto de conexão, ou seja, naquele ponto onde o ramal do cliente está conectado com a rede da concessionária, tá? Isso vai ser comparado em relação aos níveis de tensão especificados como adequado, precários e críticos. Veja a importância disso, né? A avaliação da tensão em regime permanente. A tensão em regime permanente deve ser avaliada por meio de um conjunto de leituras obtidas por medição apropriada, de acordo com a metodologia descrita para os indicadores individuais e coletivos, nas modalidades descritas no item 921, certo? Esse item mais para frente a gente vai ver, mas é no item 9 que a empresa determina o tipo de medição que deve ser utilizado para essa aplicação, certo? Os equipamentos, eles mesmos têm software apropriado para fazer a leitura, e esse software já vem pronto, fornecendo alguns tipos de indicadores, né, para facilitar a avaliação da leitura, né, das grandezas que foram medidas lá no cliente, com foco principalmente na tensão, né? A conformidade dos níveis de tensão deve ser avaliada nos pontos de conexão à rede de distribuição, nos pontos de conexão entre distribuidoras e nos pontos de conexão com as unidades consumidoras por meio dos indicadores estabelecidos neste módulo. Caracterização dos fenômenos e parâmetros.
Com relação aos valores de referência, certo? Os valores de tensão obtidos por medição devem ser comparados à tensão de referência, a qual deve ser a tensão nominal ou a tensão contratada, de acordo com o nível de tensão do ponto de conexão. Tá? Então, se lá no ponto de conexão sua tensão do fornecimento fase neutra é 127, essa é a tensão de referência, essa é a tensão nominal da rede e essa é a tensão que está no seu contrato, que está na sua fatura de energia. Tá certo? Se você é um consumidor de baixa tensão e a sua tensão fase neutra é 127, lá na sua fatura, se você observar, tem o valor da tensão 127 e a faixa adequada, de tanto a tanto. Isso a gente vai ver mais para frente, qual é o valor dessa faixa adequada. Os valores nominais devem ser fixados em função dos níveis de planejamento do sistema de distribuição, de modo que haja compatibilidade com os níveis de projeto dos equipamentos elétricos de uso final. Ou seja, as indústrias de equipamento, eles também trabalham na faixa de variação de tensão que não leve o equipamento a ser danificado ou queimado por conta disso. Tá certo? Então, essas empresas também têm que estar de acordo, né? Eles têm que entender esse parâmetro de variação de tensão, né? Definido como uma faixa adequada ou faixa precária, para que os equipamentos tenham condição de trabalhar dentro dessa faixa, sem queimar, sem danificar o equipamento. Para cada tensão de referência, as leituras a ela associadas classificam-se em 3 categorias, que são as faixas adequadas, precárias ou críticas, baseando-se no afastamento do valor da tensão de leitura em relação àquela tensão nominal ou de referência. Tá certo? Com relação às tensões contratadas junto à distribuidora, a tensão a ser contratada nos pontos de conexão pelos acessantes atendidos em tensão nominal de operação superior a 1 kV, veja bem, superior a 1000 volts, deve situar-se entre 95% e 105% da tensão nominal de operação do sistema no ponto de conexão. E ainda coincidir com a tensão nominal de um dos terminais de derivação previamente exigido ou recomendado para o transformador da unidade consumidora. O que seriam esses terminais de derivação? Digamos que o cliente está bem distante, é uma fazenda distante, uma empresa lá no interior, que está bem distante da subestação. O que é que acontece? Ela tem um transformador particular dela, né? E, como se sabe, todo transformador internamente tem um comutador, onde a gente pode ajustar o TAP do transformador. É isso que é chamado terminais de derivação, no caso do transformador, certo? Então, a tensão fornecida no primário, aqui, por exemplo, no meu estado, é 13,8, certo? Mas por conta da distância, essa fazenda, essa indústria que está lá no interior, bem distante, devido à queda de tensão, não chega 13,8 lá no cliente, tá certo? Então, através desse ajuste de TAP, você pode conseguir com que melhore a tensão na baixa tensão com um simples ajuste na computação do transformador, tá certo? E isso tem que ser combinado de acordo com o cliente, como se diz agora nesse item. No que se refere ao disposto na linha A, poderá ser contratada tensão intermediária entre os terminais de derivação padronizados, desde que em comum acordo entre as partes, certo? Esses terminais de derivação, no caso dos transformadores, o comutador deles pode vir 13,8, 13,2, 12,6. Quando você muda o comutador, melhora a tensão na baixa, tá certo? Mas isso tem que ser feito em comum acordo, a concessionária com o cliente, certo? Se for uma grande empresa, uma grande indústria, a concessionária vai ter que fazer alguma coisa no sistema, instalando o regulador de tensão, às vezes até banco de capacitor, melhorando o condutor dos alimentadores, dos ramais, enfim.
o que for preciso fazer para atender a grande indústria, a concessionária vai ter que fazer no sistema dela, certo? A atenção a ser contratada nos pontos de conexão pelos acessantes atendidos em tensão igual ou inferior a 1 kV, ou seja, abaixo de 1000 volts, deve ser a tensão nominal do sistema. Nessa faixa aí, se enquadra nós suplicantes da baixa tensão, né? As residências, está tudo dentro dessa faixa aí, inferior a 1000 volts, certo? Classificação das leituras. Agora sim, ó, nós vamos entrar, essa figura está na resolução, tá certo? Com esses termos daí, essas definições, certo? A tensão de atendimento associada às leituras deve ser classificada segundo faixas em torno da tensão de referência, conforme a figura a seguir. Eu traduzi esses termos aí e fiz esse outro gráficozinho para facilitar, né? Faixas de classificação de tensão. Entendam, essa faixinha azul significa tensão adequada. Então, se você é um cliente atendido fase neutra em 127, a sua faixa pode variar de 133 a 117. Essa faixa aqui é adequada superior e aqui é adequada inferior. Tá certo? Daqui até 110, essa faixa aqui é a faixa precária inferior. E abaixo disso é crítica inferior. Tá certo? Acima de 133 e até 135 é a precária superior. E acima disso é crítica superior. Certo? Acima desse valor aqui, o equipamento do cliente já pode estar queimando. E abaixo disso pode até não funcionar. Tá certo? A mesma coisa para 220, tem a faixa adequada, tá certo? A precária superior, a precária inferior, crítica superior, crítica inferior, da mesma forma. Isso aqui você vai encontrar na tabela 4 do PRODIST, módulo 8, na página 42. A tabela 3, né, eu coloquei aqui também, é referente a 13.8. Veja que em 13.8 não tem precária superior. Por quê? Porque acima dessa tensão no primário, né, já corre o risco de queimar os equipamentos dos clientes, certo? Por conta daquela faixa de variação dos terminais lá do comutador dos transformadores, né? Ele vem 13.8, vem 12.6, tá entendendo? E como o sistema é 13.8, né, dentro do alimentador dentro da cidade, né, essa tensão aqui acima de 14.49, 14.5, acima disso já corre o risco de queimar, tá certo? Para baixo não. Para baixo você tem até o precário inferior também, porque você pode variar ajustando lá no TAP do cliente, tá certo? Essa tabelinha que está na norma, é a mesma coisa, só que apresenta os valores que foram aqueles que eu coloquei lá naquele gráficozinho, certo? Isso aqui também, essa é a tabela 4 do PRODIST e essa é a tabela 3 que eu já me referi na apresentação da tela passada, tá certo? Bom, pessoal, inicialmente eu quero agradecer pela paciência dos senhores, tá certo? Esse módulo é o módulo 8, que trata da qualidade da energia elétrica. Eu não posso me estender muito, senão o vídeo fica muito grande, tá? O próximo vídeo que eu vou apresentar vai se referir aos indicadores individuais e coletivos, ainda no PRODIST, tá certo? Eu espero que vocês, né, curtam, compartilhem, vejam que é um assunto realmente interessante, independente da sua função. Esse aí é o linkzinho do meu e-book. Esse book dá dicas e macetes bem legais, né? Eu reuni vários macetes, né, na minha passagem, que eu trabalhei numa concessionária de energia elétrica nessa área, analisando grandezas elétricas, carregamento de transformador, e esse livro tem dicas bem legais, tá? Esse aí é o link, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Aí é meu LinkedIn, quem quiser, né, me ver por lá também. E esse aqui é meu e-mail.
Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fiquem à vontade, por favor, me ajudem para que meu canal cada vez mais fique melhor, tá bom? Então, eu agradeço a todos, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos.